Insights, o podcast do Bradesco. Os Estados Unidos ele tem uma necessidade muito grande de ter alta produtividade, porque eles têm uma safra por ano. E para garantir que isso acontecesse, a irrigação entrou lá forte. E hoje, sim, o estado do Nebraska ele tem mais pivôs que no Brasil. A irrigação ela é totalmente ESG. E eu vou dizer para você, o agricultor brasileiro ele é muito focado e preocupado com o tema da sustentabilidade e ele consegue ver isso muito naturalmente com a irrigação, né? Nós estamos falando aqui em aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Brasil tem somente 9 milhões de hectares de terras irrigadas, mas o país tem potencial para aumentar este número para pouco mais de 50 milhões de hectares, segundo o governo federal. A irrigação é peça fundamental para a previsibilidade e eficiência na agricultura. A Lindsay é uma multinacional com sede nos Estados Unidos e é uma das líderes mundiais em irrigação. Por isso, nossa conversa hoje é com Cláudio Lima, diretor-geral da Lindsay no Brasil. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Insights. Olá, Priscila. É um prazer estar aqui com você. Quem também está conosco para essa conversa é o Leonardo Storniolo, gerente do Bradesco Global Corporate. Léo, bem-vindo de volta ao Insights. Obrigado, Pri. Cláudio, um prazer tê-lo conosco. Aproveitando, já vou fazer a primeira pergunta. A Lindsay, uma multinacional americana, dê um pouco para a gente do histórico dela, de big numbers, atuação no Brasil, por gentileza. Oi, Léo. Muito bom estar aqui com você também. Obrigado pela pergunta. A Lindsay é uma empresa americana com sede em Omaha, no Nebraska. E hoje ela tem ações na Bolsa de Nova York. É uma empresa que no último reporte anual de 2024, nós estamos terminando 25 agora, porque o nosso ano fiscal acaba em agosto. Uma empresa de aproximadamente 700 milhões de dólares de faturamento, com 1.300 funcionários. No Brasil, nós somos em 200. Ela está presente nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na Ásia. E a nossa sede é em Omaha e o estado do Nebraska ele é o berço da irrigação no mundo. Nós temos lá todo o desenvolvimento, toda a parte tecnológica e a Lindsay tem a felicidade aqui no Brasil, por reconhecer a importância desse mercado no mundo, de ter um foco muito forte de todo o nosso conhecimento que foi adquirido em mais de 70 anos lá nos Estados Unidos, para aplicar aqui no Brasil e trazer todos os benefícios da irrigação para o mercado brasileiro. Legal. Cláudio, você tinha até compartilhado um dado com a gente, né, que tem mais pivôs, né, de irrigação no estado do Nebraska do que no Brasil inteiro, é isso mesmo? É exatamente isso, Priscila. Os Estados Unidos é um país que já tem uma maturidade muito grande em irrigação. E, como eu falei, o Nebraska foi o berço, né, da irrigação. E a Lindsay ela teve uma participação muito importante nesse desenvolvimento quando ela criou alguns diferenciais no pivô, né, e fez com que ele pudesse ser aplicado em terrenos que não fossem só planos, né? Assim, então tem algumas diferenciais tecnológicos. Então, e os Estados Unidos ele tem uma necessidade muito grande de ter alta produtividade, porque eles têm uma safra por ano. E para garantir que isso acontecesse, a irrigação entrou lá forte. E hoje, sim, o estado do Nebraska ele tem mais pivôs que no Brasil. E no Brasil, hoje, a gente tem em torno de 32 mil equipamentos instalados em todo o território nacional. Uhum. Cláudio, só antes da gente seguir aqui, queria que você explicasse para os ouvintes o que é o pivô. Legal, que boa pergunta, Priscila. O pivô é um equipamento que ele é instalado atualmente em grandes culturas, como de grãos, soja, milho, algodão, onde você tem um sistema
que é um braço gigante que ele roda no seu próprio eixo. Tanto que ele tem aspersores instalados em toda a sua extensão, e esses aspersores eles vão jogando água na cultura, de acordo com a necessidade dessa cultura. E ele faz uma figura que é um círculo perfeito, né? E você tem isso sendo muito empregado no Brasil, principalmente nas culturas de grande extensão. Como eu já falei, soja, milho, algodão, mas você encontra ele no Brasil inteiro. Na Bahia, quando você sobrevoa o oeste baiano, você tem uma visão panorâmica muito bonita. Você consegue ver aquelas bolas perfeitas, aqueles círculos perfeitos. Isso é muito bonito para você ver. Legal. E, Cláudio, os representantes da Lindsay já fizeram algumas projeções colocando o Brasil como o maior mercado global de irrigação para os próximos 20 anos. O que torna o país tão promissor? Você mesma falou a respeito da área agricultável do Brasil e quanto dela é irrigado, está sendo irrigado no momento. Isso dá em torno de 8 a 9%, considerando as áreas de alagamento na região sul, onde você tem alagamento de arroz, né? E isso está dentro dessa estatística. O Brasil ele tem essa extensão muito grande e era um país em que o ciclo de chuvas ele era bastante constante. Com as questões das mudanças climáticas, a gente tem visto cada vez mais chuvas concentradas, né, e que não caem no momento certo. Com esse percentual tão baixo de aplicação de irrigação e com o Brasil sendo um dos países com melhores climas do mundo, área de produtividade muito grande, a gente acredita que a irrigação, e ela tem trazido diversos benefícios. Para você ter uma ideia, quando você irriga o milho, você consegue aumentar até 130% a produtividade dessa cultura. A soja, em torno de 45%. A feijão, a mesma coisa. Então, você tem um aumento de produtividade, você tira aquele aspecto da incerteza do cultivo, né, que você planta e fica esperando se vai chover ou não vai chover. Ou às vezes, só, como você disse, pode chover demais e numa época ruim, né? Exatamente. O problema da chuva ela tá na concentração. Pode você ter aquela chuva que deu a quantidade anual que você esperava, mas se ela não foi distribuída ao longo do tempo, isso aí pode prejudicar. Então, essa garantia tem feito com que a irrigação tenha sido cada vez mais aplicada no Brasil. Então, nós acreditamos, pelo que a gente tem visto, né, da procura pelo produto, que isso aí é uma certeza do que vai acontecer. Ô, Cláudio, você comentou que menos de 10% da área brasileira é irrigada, né? Só para a gente ter bases comparativas, Estados Unidos com o mercado maduro e outros grandes mercados, qual que é o percentual da área irrigada? Hoje, quando a gente fala de um mercado maduro, a gente está falando de 20%, 30%. Né? E essa é uma conta que até se faz na agricultura. Se você tem até 20% a 30% de percentual de área irrigado, você passa a ter uma segurança muito maior de que você vai ter uma colheita bem produtiva. Uhum. Sem dúvida. E um outro gancho aqui, mais curiosidade. Você tem, obviamente, fazendas no Brasil e globalmente muito extensas. Naturalmente, pode ter épocas que você tem uma maior concentração de chuva numa determinada região da própria fazenda e outros menos. O pivô de vocês, através do sistema linkado ao satélite, ele faz essa mensuração e irriga em diferentes volumes, diferentes áreas? O pivô é um equipamento extremamente tecnológico. Né? Antigamente, a gente tinha aquela visão de ser um equipamento somente com um monte de aço, né? Que passava água por dentro. Hoje, com os sensores existentes, a gente tem uma gama de dados e uma possibilidade de controle da irrigação que é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a Lindsay ela comprou no mundo uma participação de 49% da Pessl. Aqui no Brasil é a Metos. Ela é uma empresa especializada em estações climáticas e sensores de solo. Então,
Antes disso, o nosso pivô ele tinha o contato com estações climáticas que são que mandam informações de regiões. E aí ele, com a informação de quando estava prevista a próxima chuva, o pivô ele colocava a água necessária na cultura até que essa chuva acontecesse. Né? Então, ele tinha esse controle. Mas hoje, com os equipamentos da Metos, da Pessl, a gente tem estações climáticas instaladas próximas aos pivôs. Então, a gente consegue controlar o microclima. Então, a precisão de quando vai chover, o que vai acontecer e a quantidade de água necessária, considerando, como eu já falei, que tem sensores de umidade instalados que vão até 60 centímetros de profundidade no solo, o pivô consegue determinar qual é a quantidade de água necessária para a planta, né, e de uma forma assim muito precisa. Muito bom, Cláudio. Então quer dizer que além do pivô, que é basicamente aço, a Lindsay também vende muita tecnologia. É isso aí, Léo. Nós somos a empresa que tem o maior volume de equipamentos conectados no mundo. Temos entre pivôs e estações climáticas, hoje são 240 mil equipamentos monitorando dados, gerando informações para tomada de decisão, para saber quando é o melhor momento de irrigar, quando devemos parar. É um espetáculo. Em termos de tecnologia, eu diria que nós somos os líderes nesse momento. Cláudio, os projetos de irrigação servem só para os grandes produtores de grãos? A área irrigada pode ser pequena e ainda assim existe a possibilidade de atender variadas culturas? O pivô é um equipamento muito versátil, Priscila. Aqui no Brasil, a gente tem essas grandes fazendas e, por questões de manejo, as máquinas são mais longas do que nos Estados Unidos, por exemplo. Chegam a ser duas vezes e meia maiores, né? mais extensas. Mas dá para flexibilizar o diâmetro? Não? Sim. O pivô ele é medido em vãos. E, para você ter uma noção, nos Estados Unidos, um pivô médio ele tem 7 vãos, que dá alguma coisa em torno de 350 metros de raio. Aqui no Brasil, também a gente tem essa conta, ele vai para 8 a 9 vãos, em torno de 400 metros, ou 70 hectares de cobertura. Mas, quando você vai lá para o Mato Grosso, você tem lá pivôs que chegam a cobrir 400, 500 hectares. Mas aí, quando você vai para o sul, onde você tem terras menores, propriedades menores, você pode ter um pivô de 2, 3 vãos. Claro que quanto maior o pivô, menor fica o custo de captação da água, porque você tem que fazer todo um investimento em captação ou de rios ou de poços artesianos, e isso é um investimento que ele é praticamente fixo. E quanto maior o pivô, mais diluído fica esse investimento. Mas sim, ele é muito versátil, e ele é tão versátil que não trabalhamos aqui no Brasil só com grãos. Com certeza, nós temos lá o atendimento para soja, milho, para feijão, algodão, mas, por exemplo, acabei de voltar do Espírito Santo e lá nós temos café com mamão, citros aqui no estado de São Paulo, temos cacau na Bahia, e então, quer dizer, é um equipamento que a gente consegue trabalhar com bastante versatilidade e atender o máximo de culturas. Uhum. O cacau estaria assim numa plantação plana ou em declive ou aclive? Porque aí como é que você faz com a inclinação? Como está lá no oeste baiano, ele está um terreno bastante plano. Tá. Mas nós temos situações, como eu falei, a Lindsay, ela tem um diferencial que lá na década de 60, de 50, ela desenvolveu uma junta que fez com que o pivô ele pudesse trabalhar em terrenos com mais aclive e com declive. Então, existe uma tolerância bastante grande a terrenos acidentados. Claro que fica muito difícil alguns terrenos, como por exemplo no Espírito Santo, onde você tem o café que está sendo plantado na montanha. Aí já não dá para fazer isso. Mas o pivô ele tem uma possibilidade principalmente o nosso, desse tipo de instalação. Cláudio, quais são os desafios que hoje você enxerga que limitam a difusão dos pivôs aqui na agricultura brasileira? É água, é conhecimento, é um tema de funding? O que você pode compartilhar com a gente? Léo, essa pergunta é ótima.
o Brasil é um país em desenvolvimento, né? E você tem alguns fatores que têm barrado esse crescimento. Um deles é energia, mas não a geração, a distribuição. Você, quando vai para o estado do Mato Grosso, o maior produtor de soja do mundo, você vê em Sorriso, por exemplo. Sorriso é a cidade que tem a maior produção de soja do mundo. Em Sorriso, às 9 da noite, começa a ter oscilação de energia na cidade. As pessoas estão assistindo televisão, estão chegando em casa depois do trabalho, começa a ter essa oscilação. Por quê? É o horário que pode, fora do horário de pico, que você pode acionar os pivôs nas fazendas. Então, por quê? Você tem uma limitação de chegada de energia lá e isso faz com que prejudique até a própria cidade. Mas o Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, ele tem 2% de área irrigada. E ele faz o que faz. Porque é um estado do tamanho do Texas. E tem lá 4 milhões de habitantes. E a distribuição de energia lá, ela ainda precisa ser trabalhada. Por quê? Normalmente a energia ela é distribuída em função de onde está a população. E isso também acontece em estados do Mato Piba, né, de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, onde você tem uma densidade demográfica não muito grande e a distribuição de energia ainda é um pouco precária. A legislação. O professor Lineu Neiva, da Embrapa, do Cerrado, que é um grande especialista em manejo de água, em gestão de água e irrigação, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala que a legislação brasileira para a gestão de água, ela leva em consideração como se nós estivéssemos vivendo em uma seca durante o ano inteiro. Né? O Brasil é um país que tem um alto volume de água. E para vocês terem uma noção, 92% a 94% de toda a água doce dos rios vai direto para o oceano. Né? E porque todo mundo pensa, né, que a irrigação ela tem aquele consumo excessivo de água. E a gente fala que a irrigação ela não consome água, ela utiliza. Né? Porque nós precisamos plantar. Né? E a planta precisa de água. Do que é irrigado e vai para a planta, 90% vai para o solo, para o lençol freático, volta para os rios, ou via evapotranspiração, ele vai para a nuvem e volta como chuva, né? Volta como chuva. Claro que não no mesmo lugar. Então, a legislação no Brasil precisa ser readequada para que se tenha eu diria assim, uma maior racionalidade na liberação da irrigação. Não pode deixar de controlar. O sistema de outorgas de água ele é muito importante, ele deve existir, tem que existir, mas tem que ter uma adaptação, porque a gente tem sentido, sim, uma burocracia muito grande para se fazer a liberação dos sistemas de irrigação nas fazendas. Então, aí eu já falei, nós temos energia, temos legislação. Um outro grande problema que nós temos são as linhas de financiamento, porque cada vez mais a gente vem sentindo que, por exemplo, o Plano Safra, que é uma ferramenta, se diga, uma grande importância para o agricultor brasileiro, mas ele vem a cada ano e vem crescendo, mas ele não cresce na mesma velocidade e no mesmo ritmo que a agricultura do Brasil. Então, você vai tendo cada vez menor disponibilidade de crédito. Então, assim, a gente tem percebido e tem notado que crédito tem sido uma limitação. E outra limitação é isso que você falou, o conhecimento. Como eu falei, estados como o Paraná, que tem uma irrigação, hoje a irrigação lá em torno de 0,2%, como as chuvas eram constantes, frequentes e atendiam à necessidade do agricultor, eles não pensavam em irrigar. Então hoje, de uma forma ou de outra, acabaram sendo pegos de surpresa, mas ainda não tem essa característica de irrigação. Então, a Lindsay, como as outras empresas desse mercado, ela tem uma obrigação muito grande de fazer esse ensino do mercado, né? De fazer uma distribuição de conhecimento mostrando os benefícios. Isso aí é muito importante.
Cláudio, já que você tocou no assunto, né, do Plano Safra, o plano para 2025, 2026, lançado no meio do ano, tem como foco a modernização e a sustentabilidade no campo. Qual a avaliação que vocês fazem em relação a esse último Plano Safra? Ele deve ajudar no aumento de projetos de irrigação? Por quê? Sim, porque o Pró-Irriga, que é a linha destinada à irrigação, no Plano Safra, foi a linha que teve o maior aumento de fundos, né, de disponibilidade com relação ao ano anterior. Então, a gente sim vê o governo muito interessado nisso, a gente vê os governos estaduais trabalhando, né, com linhas especiais. Por exemplo, o estado de São Paulo tem um plano de até 2030 dobrar a área irrigada. Então, a gente tem visto isso. Claro que esses planos, como por exemplo o Plano Safra, ele está muito, muito ligado à Selic, ao CDI, como a taxa básica de juros do país. Do ano passado para este ano, ele foi de 10% de juros ao ano para 12,5%. Então, ele tem essa alta. Nenhuma alta de juros ela é boa, principalmente aqui no Brasil. A agricultura no Brasil ela não é subsidiada, diferente em outros países que você tem seguros. Quando você tem frustração de safra, o governo vai lá e reembolsa a lucratividade esperada para o fazendeiro. O único incentivo que nós temos aqui no Brasil são as taxas de juros via o plano Safra. Então, elas são muito importantes. Então, como eu falei, todo aumento de taxa de juros é difícil. Não é fácil para o agricultor absorver, principalmente porque ele tem os demais custos, os custos de insumos e o país, quer dizer, e o mundo com essa instabilidade, né? Como você tem a guerra lá da Rússia na Ucrânia, que você começa a ter dificuldade de acesso, por exemplo, aos adubos, insumos para fertilizantes e tudo mais. Né? Então, isso faz com que os insumos tenham aumento de preço, e você tem um aumento de juros, não é bom. Bacana, Cláudio. A gente falou um pouco aqui de água, né, e seu uso racional, falamos de tecnologia, produtividade no campo. Descreve um pouco para a gente o que é o FieldNet Advisor da Lindsay, por gentileza. A Lindsay tem duas plataformas de gestão e manejo de água. Um é o FieldNet. O FieldNet, você faz todo o controle e programação do equipamento. Então, você lá determina quando ele deve ser ligado, quando ele deve ser desligado, a pressão que a água deve sair em cada aspersor, em função da cultura que está lá embaixo, quanto tempo que ele vai levar para fazer a volta, se ele vai fazer a volta inteira, vai parar. Cada aspersor se você pode ter culturas diferentes em um certo espaço, se ele vai trabalhar com pressões diferentes, se o equipamento está funcionando ou não está funcionando, se tem algum tipo de problema. Por que isso é importante? Antigamente, para vocês terem uma noção, nos primórdios, os pivôs eles eram ligados com um botãozinho. A gente costumava falar um botão de fogão, né? Liga e desliga. E as fazendas elas tinham que ter os motoqueiros ou pessoas a cavalo para ir lá, ligar e desligar. Não tinha controle remoto. Não tinha o controle remoto. Aplicativo no celular. Exatamente. Então, hoje, você faz toda essa programação e você faz o acompanhamento via celular, né? Então, você consegue saber em que estado que o pivô está funcionando, se ele está ligado ou está desligado, se está com algum problema, se tem alguma faixa que deve ser revista. Então, esse é o FieldNet. E o FieldNet Advisor é um sistema de manejo de irrigação. O que é isso? Você, em função da cultura que você está lá, você determina a quantidade de água e o momento que ele vai ser irrigado. Isso é muito importante, porque você faz com que o pivô ele tenha o máximo de resultado possível. Porque é muito importante para a gente, né? A gente é uma tecnologia relativamente nova no Brasil e muitas vezes ela não é muito bem empregada. E a gente não está falando que é só jogar água, né? Você tem que fazer um controle diferenciado. Para vocês terem uma ideia, hoje
os grandes produtores de sementes, eles já vêm desenvolvendo sementes específicas para irrigação, né? E você tem insumos também que são específicos para culturas irrigadas. Por quê? Eles são muito mais produtivos. Quando você tirar a incerteza da chuva, você pode investir mais. Então, a gente fala, né, que um dos motivos dessa alta produtividade é que o conjunto de ações que é tomada, ele faz com que isso aconteça. Então, você tem uma semente de alta produção, você tem insumos que dão esse suporte, então isso faz com que o manejo ele seja mais complexo. Então, o FieldNet Advisor, ele ajuda nesse manejo, e ele garante que a quantidade de água que foi determinado para a empresa que desenvolveu aquela semente, ela caia no momento certo e na quantidade certa. Isso é espetacular, é fora de série. Então a Lindsay acaba sendo uma empresa não apenas de equipamentos, mas de dados, né? De inteligência de dados. Exato, informação. Né? Hoje, a agricultura no Brasil ela é muito desenvolvida. A tecnologia ela foi empregada no Brasil para aumento de produtividade. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai lá para os Estados Unidos, a gente vê bastante tecnologia empregada, mas é uma tecnologia empregada em função do êxodo das pessoas do campo para a cidade. Então você tem as famílias que cuidavam da fazenda e hoje os pais estão ficando sozinhos porque os filhos estão saindo de lá. Então, na verdade, eles querem garantir aquela produção. Os jovens não estão mais no campo, né? Não, lá. Nos Estados Unidos, aqui estão. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil é para aumentar a produtividade, é para garantir que você tenha maior utilização da terra que você está plantando. Porque terra no Brasil está ficando cada vez mais caro. Tá? Então você precisa ter mais produtividade em menor espaço. Então, com a geração, com os dados gerados e com o tratamento desses dados, transformando em ação, em informação para tomar decisão, isso tem sido um grande diferencial. Então, sim, a Lindsay lá nos Estados Unidos hoje, ela tem uma equipe muito grande de desenvolvedores, de soluções para esse controle e manejo da utilização da irrigação. E, Cláudio, como é que essa alta tecnologia tem impacto direto nos custos e, consequentemente, no retorno, né, para esse produtor? É incrível isso, né? Dá para quantificar isso? Quanto? A gente quantifica isso, Priscila, principalmente no aumento de produtividade. Mas, quando você conversa com o produtor, você tem mais outros dados que falam sobre isso. Cada pivô é uma máquina diferente, né? Porque ele está num relevo diferente, ele está numa cultura diferente, ele está numa posição diferente. Então, numa fazenda, você tem lá a fazenda que pode ter 10, 15, 2, 30 equipamentos e cada um é diferente entre si. E por que a gente fala isso? A nossa venda é uma venda projetizada quando o nosso projeto é feito, ele leva em consideração a menor utilização de energia possível, né? Porque você tem lá o sistema de bombeamento de água e a própria movimentação do pivô, que ele é um sistema que roda com eletricidade. Então a gente gera o menor consumo de energia possível e a menor utilização de água possível, né? Então você começa a ver esses benefícios. Você mesmo irrigando, mas você não tem os custos do produtor, eles acabam sendo controlados. Então você tem o benefício da utilização mais eficiente, né? Da energia, e você tem principalmente os ganhos de produtividade. De tudo que você está falando para a gente, estamos entendendo, né, Pri, que não é uma venda de balcão. É uma venda que você tem que sentar, explicar como que é isso na prática, né? Quão difícil é, pela sua cara já vi que não é fácil, e como que as feiras agros aqui no Brasil ajudam a disseminar esse conhecimento que você comentou no começo do episódio. As feiras são importantíssimas, né? E as regionais são mais importantes ainda. Como eu falei, é uma venda projetizada e ela é feita por um grupo de pessoas muito capacitada e muito técnica e experiente. E, além disso, ela não tem
uma área de vendas, né, espalhada pelo Brasil. Nós temos uma rede de distribuidores. E esses distribuidores, eles fazem o projeto, fazem o approach inicial com o nosso cliente. E esse é um grande diferencial da Lindsay. Nós temos hoje em torno de 22 distribuidores. E todos eles iniciaram com irrigação. Eles são especializados em fazer projetos de captação de água, projetos de distribuição de energia na fazenda, para utilização na irrigação, todos os projetos de obtenção de licenças ambientais e outorgas de água e, principalmente, eles estão na região em que os nossos clientes estão. Eles são praticamente consultores de alta confiança dos nossos clientes. Então, como que a Lindsay entra auxiliando nisso? Sim, a gente trabalha na revisão de projetos, mas principalmente oferecendo um produto de classe mundial. Hoje a gente tem o pivô mais robusto do mercado, né? Isso em função da forma de desenvolvimento dele, das peças que a gente utiliza e para dar uma garantia superior, né? Aliando a essa rede de distribuidores altamente capacitada com um produto de classe mundial, aí faz toda a diferença. Mas não é uma venda simples. Uma venda ela pode durar de 6 a 8 meses, porque você tem também essa questão de obtenção de licenças. Tem casos que a gente inicia uma venda e leva 2 anos para se concretizar, até você chegar à energia, você obter uma licença ambiental. Mas é uma venda de confiança e você estar próximo e você saber do que você está falando faz toda a diferença. É quase um projeto de consultoria, né? Ele é um projeto de consultoria. Ele é, principalmente aqui no Brasil, Priscila, porque, como nós já vimos, né, a irrigação está começando. Então, desses 8% que nós falamos aí, de 8% ou 9% que é irrigado no Brasil, 50% é pivô. Né? Então, ele tem muita coisa ainda para ser demonstrada, para provar. Então, assim, a experiência desse nosso grupo de revendedores, ela é muito importante porque vai dar um pouco mais de segurança e garantia para que o produtor faça esse investimento. Eu tenho uma dúvida aqui mais de ordem mais prática, né, mais técnica. Na irrigação, ela pode ser feita junto com outros elementos como defensivos? É uma ótima pergunta. Sim, a resposta é sim. Como, por exemplo, hoje, nós temos casos em que os produtores estão fazendo aplicação de defensivos biológicos que tem um alto grau de diluição, então você tem lá praticamente água com uma mistura que vai facilmente pelos nossos tubos e aspersores. São fungos e bactérias, né? Fungos e bactérias. O Brasil é muito pródigo nisso, né? E isso tem feito com que a nossa agricultura seja cada vez mais sustentável e é muito importante. A gente tem e são defensivos que são muito mais amigáveis para o meio ambiente. Amigáveis, naturais e tudo mais. É muito, muito importante isso. Então, sim, mas também, quando a gente vai para o mercado da cana, tem a aplicação de fertirrigação. Né? A aplicação de linhaça, que também pode ser feita, de vinhaça. De vinhaça, que também pode ser feito. Só que a vinhaça ela é um pouco mais agressiva e corrosiva. Nesses casos, nós sugerimos que seja colocado no pivô, que é um produto que nós temos também, um polietileno de alta densidade, né, para que ele proteja o aço do pivô, né, e não seja corroído pelo grau de acidez que tem na vinhaça, né, mas sim é bem utilizado. Cláudio, no agro tem muito o tema de sustentabilidade, né? O produto de vocês, o insumo básico é água. Como é que isso conversa na hora da venda para o teu cliente final? Quais elementos do ESG você traz nessa venda? Léo, a agricultura do Brasil, eu acho que ela é a mais sustentável do mundo. Hoje, nós temos essa produtividade gigante e nós estamos num país em que 66% da área
disponível para a agricultura, ela, que poderia ser disponível para a agricultura, é protegida, né? Você vê muitas áreas de proteção, e quando a gente vê essas reclamações que são feitas pelos europeus e tudo mais, a gente sabe da injustiça que nós estamos tratando, com que esse assunto está sendo tratado. E a irrigação, eu diria para você que ela é totalmente ESG. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de irrigação, a gente está falando de segurança alimentar. Vai ser necessário, por dados da FAO, né, da ONU, que até 2050, se nós considerarmos a produção agrícola de 2010, tem que aumentar a produção em 100%. Se nós considerarmos a produção atual, temos que aumentar a produção agrícola no mundo, produção e disponibilidade agrícola no mundo, em torno de 60%. Se nós aumentarmos essa produtividade sem irrigar, vai ser necessário um desmatamento entre 180 a 300 milhões de hectares. Se irrigar, não precisa desmatar nada, né? Hoje nós estamos falando também que no mundo tem 800 milhões de pessoas passando fome, né? Então, quando a gente irriga, aumenta a produtividade, você garante alimento com valor acessível, né? Porque muitos investimentos deixam de ser feitos, muitos custos deixam de acontecer. Então, eu diria que a irrigação ela é totalmente ESG. E eu vou dizer para você, o agricultor brasileiro ele é muito focado e preocupado com o tema da sustentabilidade, e ele consegue ver isso muito naturalmente, né, com a irrigação, né? Nós estamos falando aqui em aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade, você reduzir investimentos. Então você tem toda uma questão econômica e financeira, você tem toda essa questão de evitar desmatamento, de fazer um consumo racional de água, né, que você vê toda essa parte sustentável, e até mesmo na parte de governança, porque, por exemplo, em estados como a Bahia, o governo exige que o produtor rural ele passe assim, num espaço de tempo muito curto durante o dia, quanto que está sendo consumido de água no processo de irrigação. E os pivôs eles conseguem gerar informação online, em real time, para que seja informado para o governo, né? Então você tem toda essa parte de controle da utilização de água que se pode fazer com o equipamento. Então eu diria que esse é um tema que para nós a gente trata com muita facilidade, bastante simplicidade, e que os nossos agricultores, eu diria que são os mais sustentáveis do mundo, entendem com bastante facilidade também. Cláudio, a gente falou bastante aqui da figura do agricultor, né? E a gente está sempre acompanhando aqui a evolução do agro, né? Com novas tecnologias. E eu queria saber se as pessoas também estão sendo treinadas no mesmo ritmo, né? Se os homens e mulheres que trabalham no campo estão atualizados, né, nessas tecnologias, ou se falta uma mão de obra qualificada para operar essas novas máquinas. Priscila, eu tenho visto que realmente sim, é um grande problema. Hoje nós estamos vivendo o menor índice de desemprego do Brasil, né, da história. Então, realmente, mão de obra ele é um problema que ele é muito, muito constante. E tecnologia é algo que às vezes não é muito acessível. Mas a gente tem visto que sim, os produtores rurais eles têm investido em treinamento, as empresas, né? Hoje a Lindsay ela tem um foco muito grande em treinamento, e nos próximos anos a gente tem trabalhado para que esse investimento ele aumente, e não só no produtor rural, mas que também na nossa rede de distribuidores. A gente tem criado pessoas que estejam cada vez mais capacitadas para poder levar esse conhecimento
pro usuário final. Os desenvolvimentos eles estão sendo levando em consideração uma facilidade de uso, aquele que a gente costuma falar, né, que é amigável para o usuário. Então a gente tem tentado deixar a utilização dessa tecnologia cada vez mais facilitada. Mas você vê, né, quando a gente vai para uma grande fazenda, você vai para salas de comando, salas de controle. Então você chega lá, são um paredão com diversos telões e eles uma nave espacial. Uma nave espacial e uma pessoa fazendo esse controle. Então a gente consegue ver esse treinamento sendo feito, a gente tem investido bastante nisso, mas sim, ainda é uma necessidade muito grande e que os esforços com relação ao treinamento, eles têm que ser cada vez mais cuidados e aumentados. Cláudio, no bastidor a gente estava conversando sobre a sua experiência, né? Divide um pouco para a gente quem que é o Cláudio, formação, experiência. Vamos lá, meu amigo. Ô, Léo, essa pergunta é bem legal, porque eu sou um agroboy, new agroboy, né? Que eu estou na Lindsay há 4 anos, mas eu tenho esse sotaque paulistano, né? E às vezes eu tenho até que tentar esconder um pouco, porque o ambiente que eu vou, as pessoas têm um sotaque um pouco diferente de mim. Mas eu tô na Lindsay há 4 anos, mas eu tenho toda uma carreira que foi inicialmente trabalhada no mercado automotivo, eletrônico automotivo. E eu sou administrador de empresas, eu também fiz ciências contábeis, eu tenho MBA em gestão empresarial, pós-MBA em marketing, mas a minha carreira foi sempre na área financeira. Eu fui auditor, trabalhei em banco e trabalhei em algumas indústrias. E em um momento da minha vida apareceu essa oportunidade na Lindsay, né, uma multinacional americana. Eu não fazia ideia o que era um pivô, não fazia ideia o que era o ambiente agro, né? E eu diria para você que foi um casamento perfeito. E trabalhar no agro é algo que dá muito orgulho. A gente fica vendo alguns discursos até exaltados, né? Mas é muito sinceros, legal. Né? Exaltados, mas sinceros. São muito sinceros. É uma relação, é uma área que a gente trabalha muito a relação humana. Né? Tive diversas reuniões com clientes que eles foram até a empresa ou eu fui até uma das fazendas e o comentário eu precisava olhar no seu olho. Isso é o que mais acontece, gente. Isso é uma verdade. Eu costumo falar que tem casos que a gente vai para campo, nem tudo são flores, né? Então a gente vai para campo sabendo que tem algum problema para ser resolvido, o cliente está bravo com você, você chega lá, ele demonstra a insatisfação dele, fala o que tem para falar e no final ele fala, agora vamos comer um churrasco. Essa é a vida do agro, né? E eu diria para você que, puxa vida, eu não troco isso por nada. Então hoje eu estou na Lindsay como o diretor-geral no Brasil, e estou muito satisfeito, estou muito feliz, mas eu tive essa carreira que foi traçada em indústrias e muito focada no mercado, na área financeira, mas eu sempre fui um financeiro que eu sempre soube que se você não vender, você não vai ter finanças para administrar. Então, essa relação com clientes, a relação com o mercado sempre foi uma coisa que eu gostava muito e sabia que sem ela não era possível seguir em frente, né? Então, eu sou um financeiro daquele que sorria, um financeiro daquele que se envolvia com vendas e que achava que o importante era vender, né? Então, sou mais ou menos isso, né? Maravilha. Parabéns. Obrigado. Cláudio, aproveitando que a gente está falando aqui da pessoa do Cláudio, né, da sua trajetória, então a gente vai aproveitar e fazer o nosso quadro já tradicional aqui, que é pedir dicas culturais, né? Então, queria que você compartilhasse aí alguma recomendação com os ouvintes do Insights. Ô, Priscila, como eu falei, eu sou da ABC, mas eu já estou lá em Campinas há mais de 20 anos e eu tenho muito orgulho da região que eu moro, né? Então, eu tenho uma satisfação muito grande de convidar as pessoas para conhecer, né? Por exemplo, Campinas, que é a 3ª maior cidade do estado, era a 2ª, mas é uma cidade que o sol... Qual é a 2ª? É Guarulhos. É Guarulhos. Passou a gente, você vê, já falo como sendo... né?
Parte integrante, isso, né? A Campinas, uma cidade onde o sol brilha todos os dias. Chove, claro, mas a gente tem o céu azul lá, né, Léo? Que é muito boa. Nós temos os parques, como, por exemplo, o Parque do Taquaral, o Parque Ecológico, onde você tem lá a natureza, você tem uma arquitetura diferenciada. Você vai para o Parque Ecológico, você lá tem a arquitetura das fazendas, da época do café. Você vai lá para o Parque do Taquaral, além de ter todo um ambiente criado para você se exercitar e fazer aquele balanço entre vida e saúde e trabalho. Você tem a caravela, a réplica da caravela de Pedro Álvares Cabral, quando veio para o Brasil. Na nossa região, nós temos lá a região de Espírito Santo do Pinhal, Sim. Onde você tem as vinícolas, o café, o azeite diferenciado. Acho que alguém já visitou lá, Cláudio. Exato. Eu sou fã dessa região, né? Vinícolas. Assim. Era uma área de cultivo de café, né? Mas exatamente. Foi convertida para o cultivo de videiras. Né? Exatamente. Com muito sucesso. Exatamente. Em Campinas você tem lá, é claro que aqui em São Paulo você tem o melhor da cozinha no mundo, mas lá nós temos ótimos restaurantes, né, de classe internacional, temos os restaurantes de comida regional que são espetaculares, que você tem que estar preparado para comer muito e comida muito boa. Temos lá, acho que a melhor... Cláudio, você poderia ser secretário de turismo de Campinas e região. Dica é visitem Campinas e região. Tem muita coisa para conhecer. Nós temos a melhor salada de rúcula do planeta. Aquela que vai a cebolinha em cima? Vai a cebolinha, é um espetáculo. Então, assim, realmente, eu indico a nossa região, que é um lugar onde você tem prazer, você tem tecnologia, você tem conhecimento, né? Você tem todas as universidades, você tem muita coisa na região. Tem Olambra, né? Elambra, que tá no caminho para a nossa fábrica, onde você tem lá é uma mini Holanda, né, no Exatamente, Brasil. Exatamente. Então, assim, a nossa região, eu sugiro que seja visitada e é um prazer receber todos que forem para lá. Ô Pri, a próxima vez você pergunta para a minha dica antes, porque é um livro, é chato. A dele foi extremamente... Bom, aproveitar a presença do Cláudio aqui, um líder nato, o qual eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo, trazer um livro chamado Extreme Ownership, que é de um ex-comandante do Navy SEAL chamado Jocko Willink, que basicamente ele traz ali um monte de coisas que ele aprendeu durante a carreira militar, que tem aplicabilidade no nosso dia a dia profissional, pessoal, comunicação assertiva, como lidar com pressão, como se comunicar com pessoas. Então, assim, eu acho que para quem quer ser um líder, um gestor, tal qual o Cláudio, eu acho que fica ali como uma dica bacana. Muito bem, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Cláudio Lima, diretor-geral da Lindsay no Brasil. Cláudio, que prazer te receber, obrigada, viu? Priscila, Léo, o prazer foi todo meu. Foram momentos muito, muito bons e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Para nós também. Queria agradecer mais uma vez o Leonardo Storniolo, gerente do Bradesco Global Corporate. Léo, obrigada mais uma vez. Pri, obrigado você. Cláudio, prazer em revê-lo. E você que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio, de vídeo e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!